Olá pessoal, vamos dar sequência à aula 1A. Vamos responder aquele quiz que a gente propôs na aula anterior. O político desonesto roubou o povo. Quem roubou o povo? Quando eu faço a pergunta quem antes do verbo, eu acho sujeito. O político desonesto é, portanto, o meu sujeito. E quem rouba, rouba alguma coisa, rouba alguém. Rouba o quê? Rouba quem? O político desonesto rouba quem? Quando eu faço a pergunta o que ou quem após o verbo, isso indica que o verbo é transitivo direto. E a resposta é o meu objeto direto. Tudo bem? Dúvidas? Vamos adiante. Após o campeonato, saíram de férias o técnico e seus jogadores. Vamos lá. Quem saiu de férias? O técnico e seus jogadores. Sujeito. Técnico e jogadores são dois núcleos do sujeito. São núcleos distintos. Por isso que ele é sujeito composto. Quem sai, sai. Verbo intransitivo. É um verbo que não exige nenhum complemento ligado a ele. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante. O tempo parecia calmo. Quem parecia calmo? O tempo. Sujeito. Que tipo de verbo é esse? A criança é feliz, está feliz, parece feliz, continua, torna-se feliz. Lembra-se lá da aula 1A? São os chamados verbos de ligação. Não indicam movimento, indicam estado. Calmo está se referindo ao tempo. E tempo é o nosso sujeito. Por isso que calmo é o predicativo do sujeito. Tá certo, pessoal? Vamos adiante. Vendeu-se a casa. Opa, partícula C. Vamos analisar o verbo. Quem vende, vende alguma coisa. Vende o quê? O que ou quem após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto mais C, o objeto direto, vira sujeito da oração. E quando que um objeto direto vai virar sujeito? Quando você passa uma oração para voz passiva, que é o que está ocorrendo agora. Mas não se preocupe, em vozes verbais a gente vai ver nas próximas aulas. É importante que vocês gravem agora que verbo transitivo direto mais ser o objeto direto vira sujeito. E o verbo vai concordar com esse sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai para o plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai no singular também. Vamos a mais um exemplo. Deu-se um presente ao vencedor. Opa, partícula C, vamos analisar o verbo. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. Dá o quê? Um presente. A quem? Ao vencedor. Verbo transitivo direto e indireto mais C. É o objeto direto que vira sujeito. E o verbo vai concordar com ele. Um presente está no singular, o verbo vai ficar no singular. E ao vencedor, quem dá a quem? Pergunta preposicionada, vou encontrar como complemento o objeto indireto ao vencedor da mesma forma. Seguindo. Alugam-se casas. Mais uma vez a partícula C. Quem aluga, aluga alguma coisa. Aluga o quê? Pergunta o que ou quem após o verbo indica que o verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto mais C, o objeto direto, vira sujeito. E o verbo vai concordar com ele. Sujeito no plural, verbo também no plural. Por isso que na terceira oração o verbo está no plural e na primeira oração e na segunda o verbo está no singular. Porque os sujeitos também estão no singular. Tá certo, pessoal? E o que é esse C? Vamos analisar. Tira o C da oração. Na primeira lá. Quem vendeu a casa? Ele vendeu a casa. Sujeito oculto. Coloca o C. Cadê o sujeito? A casa. Então é essa partícula C que está colocando a oração na voz passiva. Por isso é que esse C é partícula apassivadora. Tá certo? Vamos lá. Vamos adiante. Crê-se em Deus. Quem crê, crê em alguém ou em alguma coisa. Crê em quem? Pergunta preposicionada após o verbo indica que o verbo é transitivo indireto.
verbo transitivo indireto mais se, sujeito indeterminado, e o verbo vai ficar sempre no singular. Em Deus é o nosso objeto indireto. Sujeito está indeterminado, verbo transitivo indireto mais se, e o verbo vai ficar sempre no singular. Aqui eu coloquei uma regrinha de ouro, só para a gente entender a ideia, a metodologia da coisa. Quando a gente estiver diante de verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação mais se, o sujeito está indeterminado e o verbo vai ficar sempre no singular. E o que é esse se? Índice de indeterminação do sujeito. Por quê? Porque quando você tira, vou analisar aqui da oração anterior. Olha lá, crê-se em Deus. Tira o se. Quem crê em Deus? Ele crê em Deus. Sujeito oculto. Coloca o se. Sujeito indeterminado. Opa, tira o se oculto. Coloca o se indeterminado. Essa partícula se é índice de indeterminação do sujeito. Importante essa regrinha de ouro. A gente vai ver muito em concurso público, tá? Vamos adiante. Quando que eu vou ter o objeto direto virando sujeito e o verbo concordando com ele? Quando eu tiver verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto mais a partícula se. São os únicos verbos que você pode transformar a oração para voz passiva. Na situação de cima, são verbos que eu não posso ter e não existe voz passiva, tá certo? E o se é a nossa partícula passivadora. Vamos adiante. Verbo haver, mais uma vez, gente. Verbo haver é um verbo que cai em qualquer prova de concurso público, então a gente precisa entender. Aqui eu coloquei uma diferença para ilustrar melhor, né? Ah, mas então o verbo vai ficar sempre no singular? Não. Vamos analisar aqui. Havia muitas crianças na festa. Havia no singular por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, ou o verbo haver indicando transcorrido, o verbo vai ficar sempre no singular. Existiam muitas crianças na festa. Deu certo a substituição? Deu. Então o verbo haver está no sentido de existir. Portanto, ele deve ficar sempre no singular porque a oração não tem sujeito. E na oração de baixo? Havia passado. Aqui eu estou diante de uma locução verbal. Passado é o particípio do verbo passar. O que havia passado? Um ano. Sujeito simples. Sujeito no singular, verbo no singular. Nota a diferença. O que havia passado? 3 anos. Sujeito no plural, verbo no plural. Isso acontece porque sempre analiso o último verbo. No caso, o passado. É o verbo principal dessa locução. Então, o que havia passado? 1 ano. O que havia passado? 3 anos. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. O verbo auxiliar é responsável pela concordância. Por isso que ele foi no plural ali nessa terceira oração. E o verbo principal é responsável pela regência, né? O que havia passado? O que passa, passa. O que havia passado? 1 ano, 3 anos e assim por diante. Na primeira oração, esse verbo haver é o verbo principal. Aí eu faço aquela regrinha. Verbo haver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer. Ou verbo haver indicar tempo transcorrido. Eu fiz uma regrinha de ouro porque é fundamental o conhecimento desse verbo. O verbo haver não tem sujeito, é o chamado oração sem sujeito, o sujeito inexistente, mas o que eles vão cobrar na prova? O verbo haver tem que ficar sempre no singular. Tá certo, pessoal? Eu coloquei aqui um quiz também. No final de todas as videoaulas vai ter um quiz para a gente resolver lá na oração, na videoaula seguinte, tá? Então eu quero que vocês analisem e me digam se essas orações devem ir com o verbo no plural ou com o verbo no singular, tá? Aqui achem o sujeito da oração, que tipo de verbo é esse, né? Pra gente treinar o que a gente viu nessa videoaula, tá? Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado dessa videoaula, tá certo? Até a próxima aula.